Oiê, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, que não é qualquer vídeo, ele faz parte do Um Ano em 12 Semanas. Eu estou documentando, registrando todo o meu processo a partir do livro Um Ano 12 Semanas, que inclusive eu estou colocando o link para você comprar aqui na descrição. Esse livro mudou completamente a minha vida, tanto é que eu estou no processo de colocar ele na prática, documentar para ver se realmente funciona ou se é só papo de coach. Não sei, vamos ver. Mas enquanto as 12 semanas não chegam, eu estou vivendo, colocando meu plano na prática e contando para vocês como que tem acontecido aqui na vida real, semana por semana, conquista por conquista, ou no caso dessa semana, sem conquistas muito grandes. Se é a sua primeira vez nessa série, eu te recomendo a pausar esse vídeo e voltar lá do começo. Isso por um motivo muito simples. Os episódios têm uma linha de raciocínio lógico. Tem um começo, meio, não tem um fim ainda, mas estamos encaminhando para ele, afinal, estamos na sexta semana. No episódio número 1, eu explico o que é um ano em 12 semanas, qual que é o desafio, qual que vai ser o meu desafio nas próximas 12 semanas, o que eu vou tentar conquistar, as minhas tarefas, enfim, tudo que você precisa saber, eu descrevi no primeiro vídeo. Esse vídeo, assim como todos os outros, é um registro de como tem sido as semanas. Se você decidiu embarcar nesse desafio comigo, meus parabéns. Eu acho que tem sido uma grande montanha-russa também. E esse vídeo é pra gente caminhar juntos e mostrar como que foi e como que tem sido a minha vida por aqui. Sem mais delongas, vamos começar, porque é aquilo que vocês já estão acostumados. Eu vou compartilhar o meu score, o que deu certo, o que deu errado, alguns comentários, e é isso. Eu estou animada. No caso de hoje, nem tanto. Chegamos na sexta semana. Vocês acreditam nisso, gente? Chegamos na metade do desafio de um ano em 12 semanas. Isso significa que passamos um mês e meio fazendo esse desafio com unhas e dentes, focados em alguns objetivos muito específicos. E quando virou a chave para mim de que eu precisava colocar um ano em 12 semanas na prática e de forma séria, eu acho que muita coisa mudou para mim. Eu consegui andar bastante com o plano e isso me facilitou muito. E eu chego na sexta semana muito orgulhosa de mim por tudo que já passou e sabendo que tem muitas coisas ainda para acontecer. Ao mesmo tempo, passou muito rápido. 6 semanas, eu sei que é muita coisa, mas ao mesmo tempo não é muita coisa. E se você está fazendo esse desafio, tenha essa consciência. 6 semanas passa voando. Porque a primeira e a segunda semana você tá meio que se acostumando com as coisas, tá tentando entender, tá mudando a sua rotina, os seus hábitos para se acostumar com o desafio do 1 ano e 12 semanas. A terceira e a quarta semana você, desanda um pouquinho, mas volta a andar, melhora o seu score, te dá um ânimo. Quinta semana, muito bom, e a sexta semana vai acontecer algumas coisas interessantes. No meu caso, eu venho vindo de semanas muito boas. Se você viu os outros vídeos, você vê que eu venho tendo semanas muito boas. Eu consegui finalmente entender quais que são meus pontos fracos, os meus pontos fortes, onde que eu preciso focar para não deixar o meu score cair. Mas a sexta semana nós tivemos algumas surpresas interessantes e eu vou mostrar para vocês. Em primeiro lugar, vamos já expor o score para vocês, porque eu sei que vocês gostam. Na semana número 5, eu tive 11 tarefas e completei 7 delas, e por isso o meu score foi de 63%, o que eu tive uma queda de alguns porcentos da última semana, que é a semana 4. E já na semana 6, eu não tinha mais 11 tarefas. Eu tinha 10 tarefas, porque a tarefa do Impulso Pocket saiu. A tarefa do Impulso Pocket, ela saiu porque eu concluí essa tarefa. A aula do Impulso Pocket acabou não acontecendo, a gente remanejou para outro momento do ano. Ela se transformou em uma mentoria, eu dei essa mentoria, então
a tarefa que era do Impulso Pocket, ela foi completa. Por isso, a partir da semana 6, eu não tenho mais 11 tarefas, eu tenho 10 tarefas, o que me dá um grande respiro. Eu não estava conseguindo lidar com 11 tarefas, era muita coisa, e para as próximas vezes que eu for colocar esse desafio em ação, eu não vou colocar tantas tarefas assim. E na semana 6, de 10 tarefas, eu fiz 5, ou seja, 50% no meu score. Metade. É um pouco ruim. Lembrando que um score ideal é de 80%. Mas nem tudo está perdido, vamos ver a minha nota. Lembrando que todos os meus registros eu coloco no Notion, que é específico para um ano em 12 semanas. Eu estou deixando um Notion bem parecido com esse que eu comprei e eu baseei, fiz algumas modificações para se tornar a versão final aqui na descrição. O preço ele é super acessível, você pode fazer as mudanças necessárias. E além disso, eu gravei um vídeo super completo fazendo um tour por esse Notion, onde você consegue ver quais as modificações eu fiz e também aplicar isso para o seu Notion do ano de 12 semanas. A semana número 6, ela foi bem interessante, porque muitas coisas deram errado. Muitas coisas deram errado. E eu sei disso porque a nota que eu dei pra mim foi a nota de número 5. Isso significa que eu fui muito medíocre no 1 ano e 12 semanas. Eu vou falar isso mais pra frente, quando eu abordar um pouquinho o que eu não fiz nessa semana, mas vamos começar falando o que eu fiz e eu consegui completar nesta semana de número 6. A primeira coisa é que eu comecei a semana número 6 com muitas tarefas já completas. E isso meio que me fez já aumentar o score logo de primeira. Porque, lembrando que uma das minhas tarefas é, por exemplo, postar um Reels por dia, por exemplo. E na semana anterior, eu gravei vários Reels e deixei tudo agendado. Então, eu comecei a semana 6 com tudo agendado. Então, eu só comecei e tiquei todas essas tarefas. Isso tanto para os Reels, quanto para os Shorts, quanto para os conteúdos longos aqui no YouTube, enfim. Eu já comecei, eu acho que com 3 metas ticadas. Além disso, eu comecei uma produção de conteúdo em um formato novo. Lá no Instagram, eu comecei um formato bem diferente do que eu estava fazendo. Eu colocava antigamente a câmera na linha da minha visão, e aí eu passei a colocar a câmera um pouquinho para cima. Isso foi inspiração, uma produtora de conteúdo que eu adoro, não só ela, mas algumas pessoas. Eu vi essa movimentação de câmera de cima para baixo. Decidi tentar, gostei bastante. Fiz esse teste no YouTube, teve uma ótima retenção dos meus vídeos e eu decidi permanecer com isso por um tempo. Foi bem interessante, apesar de que meu equipamento não é feito para isso, eu tive que fazer uma grande gambiarra, mas eu fiz um formato novo, eu tenho colocado esse formato até hoje e eu tenho gostado, tem sido bem bonito os meus vídeos, tem sido bem aesthetic. Uma grande conquista na semana número 6 é que pela primeira vez, desde o início do meu desafio, é que eu agendei os meus conteúdos em todas as plataformas. Sim, eu estou falando no Instagram, no YouTube, no TikTok e no LinkedIn. Isso é para não ter ninguém falando que eu não tentei. Eu agendei em todas as plataformas. Eu estou presente em tudo. Eu estou presente no Instagram, vídeos e conteúdos. Eu estou presente no YouTube, vídeos longos e vídeos curtos. Eu estou presente no LinkedIn 2 vezes por semana. Eu consegui manejar isso finalmente para não ser um peso para mim, porque eu produzo, eu edito alguma coisa para encaixar nas plataformas e eu simplesmente agendo. Fica tudo bem tranquilo e não virou um peso. E pra mim, gente, isso foi uma grande vitória. Uma outra coisa muito legal é que eu ganhei 6 inscritos na mesma semana no YouTube. A minha meta é ganhar 20 inscritos nesse período de 3 meses ou de 12 semanas. Então, nessa sexta semana, eu andei pra caramba! Eu consegui 6 inscritos, o que me deixou muito feliz. E faltam só 4 pessoas pra eu conseguir bater a minha meta. Então, assim, eu consigo ver a luz no final do túnel. Eu fico muito feliz por isso, porque parece que no YouTube os meus esforços estão valendo a pena e estão pagando, sabe? Uma outra meta que eu tenho é beber 2,5 litros por dia. Eu fui muito bem nisso.
Só que teve 1 ou 2 dias que eu não consegui, por isso eu não consegui completar a meta, não foi 100%. E apesar do meu score ter sido muito baixo, de 50%, e a minha nota ter sido muito baixa, que foi de 5, eu trabalhei muito para outros projetos da minha vida. Foram projetos que me pagam bem, então eu não desmereço a minha vida como um todo. Porque a minha vida, ela não é só o desafio. O desafio tem sido uma grande parte porque me ajuda a focar bastante a minha atenção e a minha concentração em atividades que eu sei e que eu reconheço que são extremamente importantes para eu atingir metas do meu ano. Só que não é tudo. Eu tenho trabalhos, eu tenho projetos que vão me sustentar financeiramente, por exemplo. E não apenas isso, mas tenho outras coisas emocionais, tenho amigos, tenho uma vida para viver. E naquela semana eu acho que eu desandei muito porque eu precisava concentrar em outros projetos. E isso é normal, isso acontece. E eu não vou colocar um peso desnecessário em cima de mim e me cobrar por algo que eu sei que não precisa ser cobrado. Eu fechei 2 projetos muito grandes, eu precisei focar neles. Eu tenho focado neles até então, até agora eu trabalho com eles. Um deles deu uma acalmada, eu consegui fazer a entrega, o outro ainda continua, mas essa foi a grande notícia da minha semana. Ela teve o score um pouco baixo, mas por outro lado, eu trabalhei em projetos que me pagam. Então, assim, foi uma semana interessante. Vamos falar agora sobre as coisas que eu não fiz. A primeira coisa, e algo que eu acabei de falar pra vocês, é que eu fui muito medíocre no 1 ano em 12 semanas. Isso por conta de todos os acontecimentos que eu acabei de mencionar pra vocês. Eu tive grandes projetos fechando e que eu precisava me concentrar. Além disso, tiveram várias mudanças. São muitas explicações que podem não justificar, mas que são reais. Isso não tira o fato de que eu poderia ter me concentrado um pouquinho mais. É verdade, principalmente com questões da atividade física. Se você assistiu o último vídeo, você vai lembrar que eu desandei com a atividade física e eu continuei desandando com a atividade física na semana 6 também. Eu parei total dessa vez com correr e com fazer exercícios de mobilidade, o que foi uma grande perda pra mim, porque eu sinto que eu dei 2 passos pra trás em relação a isso. Eu tava indo muito bem na corrida, tava indo muito bem, me desenvolvendo muito bem na mobilidade. Só que eu desandei. Mais pra frente eu vou voltar com tudo, mas isso é um grande spoiler. Só que na semana número 6 eu parei. Parei com tudo. E além disso, uma coisa que eu não fiz foram os conteúdos. Não só as gravações quanto as artes. E algo que me salvou, e eu sempre falo isso nas minhas mentorias, é justamente por isso que eu falo, é sempre ter conteúdo avançado. Eu só consegui um respiro porque na semana anterior eu consegui gravar muitos conteúdos que me deram um respiro um pouco maior de vários dias sem produzir conteúdo. Então eu tinha esse privilégio de não gravar conteúdo, mas eu precisava gravar porque era na minha meta, era a minha tarefa. Na semana número 6, eu acabei não fazendo isso e eu preciso lembrar que eu não sinto na própria semana, mas sim na outra semana seguinte, o que acabou quebrando as minhas pernas porque eu precisei correr um pouquinho mais, correr contra o tempo, sabe? Enfim, mas deu certo no final. E um comentário que eu escrevi aqui, e eu vejo que foi muito sincero, foi: eu não corri e eu tenho sentido uma diferença na minha saúde. Isso é muito verdade. Eu parei de correr e naquela semana foi a semana em que eu subi as escadas aqui de casa e eu fiquei tipo. E aí eu falei, cara, eu não posso fazer isso comigo. Eu preciso tomar uma consciência, não posso parar de correr, porque isso é importante pra mim. Não só como meta, não só como 1 ano em 12 semanas, mas como a minha saúde. E na próxima semana eu fiz algumas mudanças um pouco drásticas em relação a isso. Eu tomei algumas decisões que foram importantes e uma delas foi voltar a correr. Mas sobre isso eu falo no próximo vídeo, porque muitas coisas interessantes aconteceram e eu acho que vocês vão ficar muito felizes de ouvir comigo. Essa foi a sexta semana. Não foi uma semana muito glamourosa, não foi uma semana que eu me orgulho bastante, mas ela fez parte do processo de 1 ano em 12 semanas e eu estou colocando todas as cartas aqui pra vocês. Se você está caminhando isso junto comigo, permaneça firme. Tem semanas que são muito boas, como você já viu isso aqui. Tem semanas que não são muito boas, como essa semana que eu vivi agora. Mas tudo junto
podemos ter um saldo positivo. Não é um score de uma, não é nota de uma, mas é um todo. Continue firme no seu propósito, continue focado que vai dar certo. Eu vejo vocês no próximo vídeo e também nas redes sociais do lado. Beijinhos, até mais, tchau!